de pé. Em pé, de pé a gente já está, né? Você pode estender a sua mão em minha direção e orar pela minha vida? Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por este tempo, por estar aqui na tua presença, Jesus. Pai, que a tua palavra seja viva, seja verdadeira, seja eficaz. Que eu possa ser o instrumento, Pai, que o Senhor hoje tirou da tua aljava como uma flecha, para que possa alcançar, atingir tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Nós sabemos que já está preparado, nós te pedimos, nos capacita para entrar neste lugar, para acessar este lugar, Pai. Nós te glorificamos por aqueles que aqui estão, que os corações possam se abrir neste momento, deixando de lado toda reserva emocional, reserva espiritual, que possa impedir, Pai, a tua palavra de penetrar, Pai. Alcança a vida daqueles que também estão do outro lado, Pai. Pessoas que nem sequer nós conhecemos, mas que neste momento estão ligados, Pai, via uma televisão, um celular, via internet, para alcançar, Pai, alcançar a palavra que o Senhor tem preparado para essa noite. Nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te bendizemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a tua misericórdia tem nos alcançado, Pai, de uma maneira tão especial. Porque aqui nós estamos, Senhor. Assim nós te entregamos essa noite. Oh, amado Espírito Santo, a tua presença é real no nosso meio. E nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Amém. Pode se assentar. Sabe que tem horas que eu paro, eu penso. E a gente estava ali no café, a gente estava conversando. E eu não lembro, não sei qual delas estava falando. A gente estava conversando, acho que eu estava conversando com a Márcia. E a gente estava falando assim, você vem no culto de manhã, você vem no culto da tarde, né? E tem aqueles que são os fominha, né? Que vem no de manhã, que vem nos da tarde. E é interessante que eu brinco que eu não posso nem brincar de ficar longe do Senhor. Eu tenho uma dependência de Deus que eu não posso me dar o luxo de falar que eu estou cansada ou chateada com alguém, por isso eu não vou na igreja, por isso que eu não vou ouvir a palavra. Eu não tenho muito esse direito, desde quando eu conheci Jesus. Desde quando eu conheci Jesus, existe uma sede, uma fome dentro de mim, que estar neste lugar, que estar na presença dEle, que estar na igreja me alimentando dEle é como algo essencial. No tempo da pandemia ficou aberto o que era essencial, né? E eu lembro a luta do Daniel, ele ia na câmera, né, Daniel? Nossa, gente, ele ia lá na câmera dos quê? Dos vereadores, lá brigar não, porque ele não briga, né? Ele sabe brigar, eu não sei não, ele sabe. Ele ia lá argumentar a respeito que a igreja era algo essencial, né? E tanta luta para manter a igreja aberta, para permitir que a gente pudesse pelo menos trabalhar com o povo. E eu me recordo que muitas igrejas, do tempo de pandemia, foi um tempo de minguar, né? Muitas igrejas fecharam, mas como no nosso coração nós considerávamos a igreja essencial,
nós não medimos esforços para estar na igreja. E o nosso maior crescimento ministerial foi no período da pandemia. Quando a pandemia voltou, quando a pandemia cessou e que a igreja retornou, houve aquele chamado boom, uma explosão, né, de crescimento na igreja que nós estávamos. E às vezes as pessoas olhavam e falavam, mas o que aconteceu? É que, como nós tratamos a igreja como algo essencial no nosso coração, nós trabalhamos no período da pandemia de uma maneira muito mais intensa do que o período que não estava na pandemia. A gente quase morava dentro da igreja, a verdade era essa. Porque não podia... Não, desliguei não. Foi o Henrique. Som, voltou. E como a gente tratava aquilo como essencial, a gente fazia plantão na igreja, para que todo aquele que tivesse uma necessidade de oração, ou de abrir o seu coração, porque todo mundo foi tomado por um medo de morrer tão grande, que muitas pessoas quiseram consertar suas vidas naquele tempo. E foi o tempo que nós desfrutamos do maior milagre de restauração de vidas da parte de Deus. Então nós tivemos famílias que foram salvas, casamentos restaurados, filhos que se reconciliaram. E quando a igreja voltou aberta, ela voltou muito mais forte do que no tempo anterior. Mas muito mais forte. Então a maneira como a gente trata aquilo que é essencial na nossa vida, é aquilo que cresce. Sabia disso? Às vezes a gente vê uma área da nossa vida que a gente olha e que... Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, gente. Eu não ia falar nada disso. Que a gente olha e fala, nossa, mas essa área aqui da minha vida, ela está minguando. Eu quero te dizer uma coisa, está minguando porque você não tem olhado para ela como algo essencial no seu viver. Porque quando nós olhamos para algo e falamos, isso aqui é essencial para mim viver. Isso aqui é importante para mim viver. Seja a vida financeira, seja a vida profissional, seja a vida dentro de um matrimônio, seja a tua vida espiritual. Quando você desperta um olhar diferente para aquilo que quando a gente perde, parece que a gente tem essa mania de dar valores a algumas coisas da nossa vida só depois que a gente perde. E quando a gente vê o risco iminente de se perder algo, a gente para e fala assim, opa, isso aqui é importante. Eu achava que não era tão importante, mas agora eu vejo que isso aqui é essencial. Tudo que é essencial, a gente coloca atenção. Tudo que aqui a gente coloca atenção, a gente coloca o coração. Tudo aquilo que a gente coloca o coração, deixa eu te falar uma coisa, cresce, se desenvolve na nossa vida. E foi hoje, pensando a respeito daquilo que eu ia ministrar para vocês, porque talvez eu pensei um dia que eu não estaria mais nesse lugar. Talvez eu pensei por várias vezes o inimigo, hoje a hora que o Daniel ministrava no período da manhã, se você não assistiu, assiste na tua casa. O que foi ministrado a nós, ao nosso coração. Quantas vozes por vezes gritam dentro de nós, dizendo que nós não iremos alcançar aquilo que o Senhor já disse que é nosso. Quantas vezes dentro de nós grita vozes que nos dá um sentimento de incapacidade, de que é isso para nós. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de falar, mas devido a alguns processos que eu fui passando, ontem ele disse para mim assim, Andréia, eu ministro amanhã no culto da manhã, você ministra no culto da noite? Eu disse para ele assim, aham. E aí passou um pouquinho, eu falei, aham, nem falei sim, né? Falei, aham. E aí eu peguei e falei para ele assim, Daniel, eu tenho vivido uma coisa tão esquisita, né, Daniel? O que eu falei para você? Parece, olha, eu tenho uma emoção de falar. Parece que eu não sei mais pregar. Parece que eu não sei mais pregar, Daniel. Parece que eu não consigo mais. É um lugar onde o inimigo, ele operou de uma maneira tão assim que parece que eu perdi. Parece que eu não sei, Daniel. Acho que eu não sei mais pregar.
A Aldênia falou para mim, André, isso não existe. Isso não existe. Isso é algo que está tentando te calar, que está tentando te parar. E realmente a gente precisa, tem horas na nossa vida que a gente precisa parar para pensar naquilo que está nos fazendo parar. E entender que as nossas vozes internas, ela não significa a voz do Senhor para nós. Porque a voz do Senhor, ela já foi dada. E ela não foi dada debaixo de uma circunstância, ou debaixo de uma situação como nós por vezes pensamos. A voz do Senhor, ela foi dada desde que nós fomos criados, desde que Ele criou o homem. Aquilo que Ele tem reservado para nós já está determinado, já está escrito. A palavra de Deus nos diz antes que algum dos seus dias houvesse, eu já escrevi. Aí eu fico pensando o que é que nos tira desse lugar, no lugar de viver a promessa do Senhor, lugar de viver aquilo que Ele já determinou sobre nós. E não é sobre uma declaração apenas, é sobre um projeto que Ele tem sobre a vida de cada um de nós. E que no meio do caminho, no decorrer da nossa vida, nós vamos vivendo tantas coisas. São tantas coisas que vão acontecendo e que por vezes a gente pensa que Deus é como nós, situacional, circunstancial, que muda, que tem variação de humor ou de emoção. Deixa eu te falar uma coisa antes de abrir essa palavra para você nessa noite. O nosso Deus é o mesmo. Ele não é a gente. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Aquilo que Ele já disse a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu viver, não mudou. Foi você que mudou. Fui eu que mudei. Fomos nós que permitimos por vezes que circunstâncias viessem abafar o propósito do qual Ele tem. E você sabe por que isso acontece? E eu quero hoje ministrar com vocês de uma maneira bem tranquila. É possível? Tranquila, né? Serena, mansa. Às vezes nós comprometemos o propósito daquilo que Deus tem na nossa vida. Simplesmente pelo fato de nós não entendermos os processos que nós passamos. Nós pegamos os processos e acreditamos que Ele é para o nosso fim. E a gente esquece que em Cristo todas as coisas cooperam para que o propósito se cumpra. E qual é o propósito da nossa vida enquanto cristão? Fazer Deus glorificado em tudo aquilo que nos acontece. A palavra de Deus nos diz que certa feita tinha um cego de nascença. E que esse cego de nascença, as pessoas começam a abordar Jesus e perguntar: Jesus, por que ele é cego? Quem errou? Foi o pai? Foi a mãe? Por que ele é cego? E eu acho lindo e eu acho maravilhoso que Jesus responde assim: ninguém errou. Foi para que a minha glória fosse manifesta através do processo de cura, de transformação, de superação na vida dele. E ali naquele momento, aquele menino foi alcançado por Jesus. Deixa eu te falar, enquanto você não entender, enquanto você não compreender que isso que te acontece não é para que você se justifique, nem que você busque culpados. É para que você permita que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida. Enquanto isso não acontecer, isso vai continuar te consumindo. Isso vai te fazer continuar caminhando como se você fosse cego. Cego. E através de uma história hoje eu quero abordar com vocês o quanto compreender o processo e a maneira que nós reagimos diante dele faz toda a diferença de onde nós chegaremos com o real propósito pelo qual você está passando. A palavra de Deus nos diz que certa feita existia uma mulher.
Essa mulher se chamava Noemi. A palavra de Deus nos diz que essa mulher era casada com um homem, que diante de uma sequidão, gente, coisa difícil é sequidão. Nós temos passado por um período de tamanha sequidão. A gente olha para os campos, parece que está tudo seco. Tudo seco. Tudo seco. E o mais interessante é que essa semana, eu conversava com os meninos lá em casa, e eu sentei com eles, eu falei, filhos, vamos aqui, vamos meditar nessa palavra. E meditando com eles, a gente meditou no Salmo 1. E no Salmo 1, a palavra de Deus diz assim que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu, guarda isso. E isso nós meditamos lá em casa, o quanto que não basta estar plantado. Então deixa eu te falar uma coisa, não adianta você estar só aqui. Não adianta. Se essa palavra que é ministrada, ela não entrar na tua vida como uma água que mantém as tuas raízes irrigadas, as suas raízes encharcadas, deixa eu te falar uma coisa, o fruto não vai acontecer. Aí na sexta-feira nós passamos ali na chácara da minha mãe e do meu pai, está ali também. E aí eu fui jogar água nas plantinhas, Henrique. Ah lá. Som, voltou. Capeta, você pode sair. Deixa o Henrique. Não, eu falei capeta, o Henrique está ali. E eu estava lá na chácara e eu peguei uma mangueira e eu fui molhar as árvores frutíferas. Porque é tão interessante que aquela que não é frutífera, ela se mantém estrondosa. Mas a que é frutífera, parece que ela fica mirrada nesse período. Ai, eu estou falando. Nesse período de seca, parece que elas ficam mirradas. Presta atenção em mim. Som. E eu fui tacar água e eu falei assim, chamei o Benjamin e falei, Benjamin, olha isso daqui. Essa árvore, ela era para estar com fruto. Essa árvore era para estar frutífera. O que foi, amor? Está tudo certo. Pode ficar tranquilo. Volta aqui. E eu tacando a água na arvorinha que tinha que ter fruto, falei, Benjamin, presta atenção. Essa árvore aqui era para ter fruto. Ela está plantada, ela está na terra, pastor Cássio. Ela está com aparência de árvore, só que tem uma coisa, pela falta de água, ela não conseguiu produzir fruto. Agora era a época, eu falei para ele, dela estar carregada, dos frutinhos ainda que pequenininho. Mas era já para estar acontecendo os sinais de que ela é frutífera. Mas a sequidão que nós estamos vivendo tem comprometido a produção de fruto dela. Aí eu falei para ele, você lembra o que nós lemos? Você lembra do que a palavra disse? Ela disse sim que a árvore ela precisa estar plantada junto a ribeiros de águas. Se ela estiver plantada junto a ribeiros de água, ela dá o seu fruto. Sabe por que você tem se tornado tão infrutífero? Porque você tem se afastado dos ribeiros de água que Deus tem te dado. Nós estamos falando de uma mulher que diante de um período de sequidão, o marido dela decide que deveria fugir daquela situação. Deveria procurar em outros lugares, porque a sequidão era muito grande. E a palavra de Deus nos diz que ela sai de um lugar que se chama o quê? Belém. Um lugar onde tinha nutrição, o pão que ela precisava para se manter em pé. Mas diante de uma circunstância,
que abalou as estruturas deles, eles saem daquele lugar. E eles vão para uma terra. E deixa eu te falar uma coisa. Toda saída e toda nossa entrada, ela precisa ser alicerçada, baseada em Cristo. Em Cristo. E não pelas circunstâncias da nossa vida. Não pelas circunstâncias da na nossa vida. Por quê? Porque até a sequidão, quando nós estamos no ribeiro de água, nos torna frutífero. Mas nós podemos estar em um outro lugar, em águas erradas, porque nós temos mania de fazer isso. Não, eu acho melhor eu ir ali, que ali vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Pergunta para o Senhor se é a vontade dEle. Pergunta se é autorizado pelo Deus da nossa vida, a tua entrada e a tua saída, a tua aliança e o seu desfazer de aliança. Pergunta para Deus se o que Ele quer que você faça é exatamente o que você está fazendo. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem pega a mulher e os filhos e vai embora. E chega lá, aquilo, repete comigo, aquilo que está ruim, pode ficar pior. Se iluda não. Aquilo que está ruim sempre pode ficar pior. Sabe quando você fala assim, nossa, mas eu vivi tanta coisa. Pior do que está não fica. Eu quero te trazer um feedback hoje. Fica. A palavra de Deus nos diz que ela chegou lá e ela não só passou fome, como ela perdeu os 2 filhos e o marido. Ela perde os 2 filhos e o marido, então pior do que estava, ficou. E naquele momento ela entra num lugar que por vezes é tão temido por nós, mas é tão necessário para Deus poder trabalhar em nós. Sabe o que acontece? A nossa humanidade, ela tem muito medo de sofrimento. A nossa humanidade tem muito medo de sofrer. Mas muito. A nossa humanidade, nós vivemos debaixo de uma necessidade, de um prazer, de uma realização. Quem é mãe e pai aqui? Tá. Quantas vezes nós impedimos o crescimento dos nossos filhos? Porque nós temos medo de deixar eles sofrer. Quantas crianças são atrasadas, aí eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu tenho experiência. Quantas crianças são atrasadas no seu processo de andar? Porque a mãe tem medo de que ela caia. Aí ela segura tanto, que a criança ela tem medo de se lançar para aquilo que é necessário. Só consegue andar quem consegue cair, gente. A gente só consegue caminhar na nossa vida depois de alcançar o equilíbrio, depois de várias quedas. Cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Isso se chama maturidade. Por isso que a criança ela não anda na idade certa, é num período certo. Porque cada um de nós tem uma maturidade para alcançar o caminhar. Por isso tem criança que anda com 8, tem criança com 9, 10, 11, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Porque está relacionado a uma questão de maturidade. E que maturidade é essa, André? Emocional, vocês acreditam? Você acredita? Porque o caminhar da criança é a extensão dos braços da mãe. Quanto mais a mãe segura, menos a criança consegue a maturidade para poder andar. E essa mulher, ela vai para esse lugar, ela perde os 2 filhos, ela perde o marido, e ela entra num lugar chamado de amargura. Como a gente tem medo desse lugar. Como a gente evita esse lugar, a verdade é essa. Nós evitamos aquilo que nos confronta, aquilo que nos machuca, aquilo que nos traz amargura. Mas deixa eu te falar uma coisa. É exatamente esse lugar. É exatamente este lugar. Onde o nosso coração e o nosso espírito
se torna extremamente vulnerável à ação do Espírito Santo. Tem tantas coisas que tanta gente já falou para você e já falou para mim, em tempos que estava tudo bem e que não teve efeito nenhum. Mas no momento que nós somos levados para esse lugar de dor, de tristeza e de amargura, a gente lembra direitinho. Vem como um pum. A gente se lembra direitinho daquilo que nós precisamos fazer e por que é que aquilo está acontecendo. Naquele momento, essa mulher, ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão, ela diz, eu preciso retomar o meu caminho. Eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu preciso voltar para o lugar onde as minhas emoções, os meus sentimentos, eles me levaram a me afastar daquilo que eu nunca deveria ter me afastado. Que me levaram a deixar de buscar aquilo que eu nunca deveria ter deixado. Por isso que eu falo muito isso. Talvez um dos maiores inimigos da cruz que você precisa carregar é o teu bem-estar. Quando está tudo muito bem, nós, por vezes, não nos atentamos àquilo que nós estamos deixando ou parando de fazer. A amargura bateu. A amargura bateu e, juntamente, o Espírito de Deus despertou nela um desejo de retornar. E a palavra de Deus nos diz que ela tinha 2 noras. Uma que se chamava Orfa e a outra que se chamava Ruth. E ela chega ali para as duas e fala, olha, agora já acabou. Meus filhos já morreram. Eu estou amargurada. Vocês duas são novas. Retoma a vida de vocês. E segue. Eu vou voltar. A palavra de Deus diz que a primeiro momento as duas começam a seguir ela. A órfã de um lado, a Ruth do outro, começa a seguir essa mulher. Mas que em determinado momento ela para de novo e ela retoma ela. Ela fala assim, olha, deixa eu falar. Nem se eu ficar grávida, não vai dar tempo de vocês casar com meus filhos. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais nada que possa justificar vocês irem comigo. E é nessa hora que começa um processo lindo para o cumprimento de um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Não queira viver o propósito se você não se submeteu ao processo. Não queira viver o propósito que o processo ainda não te habilitou para viver. A palavra de Deus nos diz que naquele momento o órfão olha e fala, você está certa, eu estou voltando para trás. Mas naquele momento, entre elas, uma toma uma decisão. Noemi estava voltando para um lugar de restauração. Mas ali entre as duas, Orfa e Ruth, a gente percebe a nítida diferença entre quem decide e quem não decide. Em quem decide entrar pelo processo e quem desiste no meio do caminho, porque ele exige muito de mim. Orfa olha e fala assim, eu vou ficar. Mas Noemi diz, mas Ruth olha para ela e fala assim, não, mas eu vou com você. E a palavra de Deus nos diz, abre aí para mim, fazendo favor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. A melhor coisa que aconteceu foi Orfa ter deixado as duas seguir sozinhas. Por isso, deixa eu te dizer, não lamente
aquelas pessoas que o Senhor tira do seu caminho. Não lamente aqueles que decidem por outras coisas e falam, você pode ir porque eu não quero mais. E deixa eu te falar uma coisa, sempre existirá. Sempre existirá. Aquele que está com você, que anda com você, que caminha com você, mas não está disposto a alcançar o mesmo propósito que você. E a palavra de Deus nos diz que ela diz, não, mas eu vou ficar. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você, eu quero viver esse propósito. Eu não quero aquilo que você tem para me dar, eu quero aquilo que você carrega com você. E a palavra de Deus nos diz que ela toma essa decisão. Fala para mim, vocês acham que Ruth tinha noção do propósito que ela tinha? Você sabe que hoje nós vivemos um tempo muito esquisito. Muito esquisito. A gente vê tanto crente falando, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Deus falou para mim que tem um propósito com a minha vida. Mas você olha para a vida da pessoa, você avalia, você olha, você conversa, você fala, meu Deus, mas nem como é que ele descobriu o propósito, se nem no processo ele entrou. Como é que ele descobriu o propósito? Como é que ele entendeu o propósito? Por quê? Porque nós confundimos. A gente acha que propósito é ministério. A gente acha que propósito é aquilo que a gente ocupa de lugar, de status, de função. Não tem nada a ver, o nosso propósito é fazer o nome do Senhor ser glorificado. E deixa eu te falar, não tem propósito na tua vida, enquanto você não passar pelo processo que mata o seu próprio eu, e que faz o Senhor ser glorificado e engrandecido no seu viver. Porque não, olha para essa moça. Ela não foi debaixo de uma promessa, olha, deixa eu te falar, você será aquela que vai ter um filho, que vai ter outro filho, que vai ter outro filho, que vai gerar a genealogia de Jesus. Em algum momento tem escrito isso na Bíblia? Vocês acharam isso? Nunca. A única coisa que ela carregava com ela é uma decisão de abrir mão de tudo aquilo que ela já tinha vivido, para viver algo diferente que vinha da parte do Senhor. Quantas vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas, diante de algo tão grandioso que Deus tem para nossas vidas? A palavra de Deus nos diz que ela olha, e ela olha para a família, ela olha para aquilo que ela tinha vivido, ela olha para aquilo que ela já tinha conquistado, e ela diz, não, eu não vou me apegar a isso, os meus olhos estão fixos naquilo que o Senhor tem para mim. E a palavra de Deus nos diz que ela vai, porque ela toma uma decisão. Então deixa eu te falar uma coisa, antes de compreender aquilo que Deus tem para a tua vida como propósito, procura compreender do Senhor o que significa um processo. Hoje de manhã o Daniel disse aqui para nós a respeito de Neemias. Neemias estava lá, gente, no palácio, do lado do rei, super de boa. Porque de verdade, gente, poucas coisas na vida deixam a gente tão de boa como um bom trabalho, um bom serviço, vida mansa, tranquilão. Vai ver que ganhava bem, né? Tinha ali as mordomias de estar dentro de um palácio, gente. E ele não era qualquer não, ele era mordomo do rei, e ele era querido pelo rei, né? E estava ali na vidona dele, tudo de bom. De repente ele fica sabendo que tem um povo que entrou num grande sofrimento. Por quê? Porque a terra deles foram assolada. E era o povo que era o povo dele. E aí quando chega a notícia dele que aquela terra tinha sido assolada, né? Jerusalém tinha sido assolado e tal. A palavra de Deus nos diz que ele se move. Ele se move. Ele se move. E ele se move para quê, Andréia? Ele se move pelo quê? Qual é a causa que Neemias se move? Tinha a ver com ele? Humanamente, nada. Nada. Por isso que quando eu falo assim dos fominha, eu estou falando de um povo que está falando assim, não, eu estou junto. Eu quero que o reino seja manifesto.
Hoje eu brincava lá dentro da cozinha, né? Eu falava assim, tem tanta gente que fala que quer trabalhar na igreja. Eu não estou entendendo, eu estou varrendo essa cozinha. O culto está acontecendo lá fora, eu estou aqui varrendo. Aí as meninas começaram assim, André, mas é que muita gente não quer varrer, mas quer pegar no microfone. Deixa eu te falar, enquanto você não aprender a pegar a vassoura, você não vai pegar esse microfone. Nem esse, nem nenhum. Porque a gente só valoriza isso que está aqui, quando a gente aprende o que está aí. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas não quer se submeter a nada. Não quer. E a palavra de Deus nos diz, mas eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque eu tenho um propósito. Antes do propósito, você precisa passar pelo processo. E passar pelo processo, por vezes, é ser aquilo que você nunca foi. E fazer aquilo que você nunca se submeteu a fazer. E deixa eu te falar uma coisa, isso só te edifica. Só te edifica. Só te edifica. Neemias estava no palácio, tudo muito bom, tudo muito gostoso, sombra, água fresca, mordomo querido do rei. Tem um povo que está sofrendo. Sabe que durante esse ano, esse último ano que passou, porque foi um divisor de águas na minha vida, na minha casa, mas eu acho que para mim foi demais. Para mim, assim, foi no último hard, sabe assim, nível hard, foi meu. Sabe, de olhar e falar assim, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Quem que eu sou? O que eu vou fazer da minha vida, Deus? Não, cuida da tua casa. Não, da minha casa eu já sinto prazer, sinto alegria. O Senhor já me ensinou isso. Cuidar da minha casa, para mim, está tudo jóia. Eu amo. Por sinal, eu estou amando agora, porque eu ainda consigo andar. Então, assim, fazer as coisas da minha casa, pergunto para o Daniel, se deixar, eu quero faxinar minha casa todo dia. Amo cuidar da minha casa, amo fazer comida para meus filhos, amo estar com meu marido, amo tudo isso, eu amo. Aí, se eu já aprendi, Deus, mas tá bom, Deus, a minha casa já está em ordem, meus filhos já estão, o que mais, Deus? Isso, tá, Deus, está aí, também já fiz. E aí, gente, a gente entender o processo de Deus, para nos colocar naquilo que Ele quer, eu vou falar para vocês, é algo que, se a gente não decidir se submeter, a gente vai viver arrumando um tanto de coisinha para não entrar nele. Tem dia que eu falo, eu vou ficar doida, Daniel. Pelo amor de Deus, arruma um trem para mim. Arruma um negócio para mim. Eu preciso fazer, porque aquilo que eu fazia de melhor, que aquilo que eu fazia de melhor, eu sei o que era. Eu posso ser boa no microfone, eu posso ser boa na igreja, mas eu sei o que eu fazia de melhor. E de melhor que eu fazia, era dentro do meu consultório. Eu sabia quem eu era dentro do meu consultório. E sabia o que Deus operava dentro do meu consultório. E por isso que eu sempre fui muito bem sucedida dentro do meu consultório. Muito bem sucedida dentro do meu consultório. Nunca tive inadimplência. Nunca tive. Né, Daniel? Todo mundo perguntava e eu falava, eu nunca vivi isso. Eu nunca fui uma pessoa de ter horário vagas, nunca tive. E de repente Deus mandou queimar essa carroça. Eu falei, Deus, mas essa carroça é o que eu piloto de melhor. Quantas vezes eu falei, mas Senhor, o Senhor sabe o tanto que o Senhor foi glorificado dentro daquele lugar. O Senhor sabe quantas vidas eu alcancei dentro daquele lugar. E Ele falava assim, e eu sei exatamente o dia que Ele falou comigo. Se eu estava disposta a abrir mão de tudo. Sabe aquele dia que Deus está falando com você, que sobe um gelo assim? Você fala, gente, acho que eu estou tendo uma virose. Mas você sabe que não é? Você até tenta falar que é uma virose, para tentar dar conta daquilo que Deus está falando para você. Acho que eu tenho uma dor de barriga. Não é dor de barriga, não. É algo que está mexendo aqui dentro, que você sabe que vai te tirar desse lugar. Desse lugar que você tem como tão precioso. Tão precioso, te gela assim. Eu lembro exatamente, eu estava sentado num culto, eu lembro que ele falou, eu pensei em mim, assim, no meu interior, eu falava assim, não é comigo não. Mas veio aquele gelo que eu falei, é comigo sim. Ele está falando comigo.
E a hora que chegou, eu falei, então eu vou queimar essa carroça. Nossa, André, que lindo. Lindo porque não é com você. É terrível. É terrível. A palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela toma uma decisão. Eu vou entrar nesse processo. Todo o processo eu marquei aqui. Nos capacita para o propósito, mas ele exige de nós algumas coisas. Primeira coisa que ele exige de nós: confiança. Confiança naquele que está te propondo o processo. Confiar. Esses dias, acho que era a Alice que estava aqui em cima brincando. Eu fiquei pensando, o que é confiar, né? Confiar, confiança, né? Confiar. André, mas não é fé. Tem hora que a gente não tem nem fé ainda, gente. A gente só precisa confiar. E aí, a Sandrinha estava correndo aqui, de repente a Sandrinha falou assim, Liz, você vai cair. E ela parou. E aí a Sandrinha falou assim, ó pra você ver, você vai cair. Ela parou. Porque ela disse, se eu cair, eu estou sozinha. Ela parou aqui, e a Sandrinha chamou ela ali e falou assim para ela, vem aqui, ó, mandou a menina parar e falou, vem aqui, pula que eu te pego. Ela olhou para um lado, não tinha nada, de cá tinha a Sandrinha, o que ela fez, gente? Ela pulou, ela veio no colo da Sandrinha. O que é isso, André? Confiança? Porque quando não tinha ninguém chamando, ou se fosse qualquer outra pessoa, ela não foi. Ela olhou para aquilo que estava sem ninguém, que expressava confiança, e não foi. Mas na hora que ela olhou e falou assim, eu posso confiar nela, eu vou pular que ela vai. Assim é o Senhor nessa noite. Ele está dizendo, você precisa confiar no processo que eu estou te propondo. Você precisa confiar no processo que eu estou te propondo. Significa deixar, significa abrir mão, significa se lançar para aquilo que você nem sequer sabe que vai ser. Mas quando a gente confia em quem nos está propondo, sabe por que tantas das vezes a gente não se propõe ao processo? Porque a gente não conhece Deus suficientemente para se lançar naquilo que Ele está prometendo. Aí a gente fica, opa, será? Vai! Não, será? 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 Quantas histórias eu escuto? Quantas histórias eu escuto? Quantas histórias eu já escutei? De casamentos destruídos, de famílias destruídas, só porque não tem a confiança de se lançar ao processo que Deus está dizendo. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Ao primeiro momento vai parecer que é perda. Perda. Estou perdendo. Eu estou nesse ainda, tá, gente? E estou confessando. A sensação que eu tenho é que eu estou perdendo. Eu sei, eu confio que é ganhando. Mas a Andréia aqui, ó, a Andreinha, ainda não tem medida para falar, estou ganhando. Mas eu falo, Jesus, eu sei que eu estou ganhando. Jesus, em mim não tem, mas no Senhor tem, então eu sei que eu estou ganhando. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E eu não sei não. Não estou nem querendo saber. Estou só querendo passar. Mas passa logo, Jesus. Passa logo. Que quanto mais a gente resiste, mais demora para passar. Primeira coisa, confiar. Confiar para deixar. Segunda coisa, renunciar o nosso próprio eu. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Se tem um dos pega hoje dentro da igreja, é a gente ensinar para o crente que o eu dele precisa morrer todo dia. Por quê? Nós somos invadidos. E isso é bíblico. A palavra de Deus nos diz no livro de Timóteo, que nos últimos tempos... Hoje eu estava assistindo uma pregação, né, Daniel? Eu falei, Daniel, por que ninguém põe esse cara para escutar?
Porque até você entender que o cara está falando de Bíblia, você fala, meu Deus. É tremendo. Só que ninguém quer. Todo mundo quer. Você recebe. Você pode. Você consegue. Você é o governo da tua vida. Você é o cabeça. Você é o quê? Você não é nada. A primeira coisa que nós, para entrar dentro de um processo, nós precisamos renunciar. Renunciar o nosso próprio eu. O nosso próprio eu. Só que as igrejas hoje, elas foram invadidas por um pensamento hedonista de que o eu, ele é capaz de todas as coisas da nossa vida. Deixa eu te falar, é mentira. A palavra de Deus nos diz que soberano é Ele. Que Ele cresça, que eu diminua. Que a glória dEle se manifesta através da minha vida, através de que eu carregue a minha cruz. Eu preciso carregar a minha cruz. Que isso, irmã Andréia? Cruz? 2024? 2024 você vem falar para mim que eu tenho que carregar a cruz? Isso aí, a Bíblia está ultrapassada. Ultrapassada você que não conhece a Bíblia. A palavra de Deus nos diz que essa moça, ela confiou e ela renunciou. E a maior renúncia que nós podemos fazer na nossa vida é no nosso próprio eu. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que em algum momento está nas minhas mãos. Não se iluda. Isso é água de poço. Não é ribeiro de água. Mas a árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando a gente é plantado em poço, a gente até cresce. Até aparece. Sabe assim? Dá umas folhonas top. Cadê o fruto? Quem que você tem alimentado? Quem tem podido se alimentar daquilo que sai de você? Não, cada um por si. Renuncia teu eu. Entra no ribeiro. Coloca as tuas raízes no ribeiro. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que mesmo sendo Deus, não tive nenhum momento, intenção, usurpação de ser Deus. Eu vim como homem, é isso que Cristo fez. Eu vim como homem, vivi as aflições que vocês vivem, as dores que vocês vivem, para mostrar para vocês que é possível. A palavra de Deus nos diz que Ruth, ela entra na confiança e na renúncia. Ela abre mão de tudo. E ela entra no processo. Ela começa a caminhar com Noemi. E ali Noemi começa a falar o que para ela? Faz o que der na tua telha? É? Até o que ela tinha que fazer, Noemi falava. Por onde ela tinha que andar, Noemi falava. Sabe por quê, gente? Às vezes nós não queremos nos submeter a nada. A nada. Eu falo isso muito para os meus filhos. Quando eles começam, mãe, mas eu queria isso. Eles têm um milhão de argumentação, né? E eu começo a falar, não. Mas por que não? Porque não. E aí, tem vezes que eu falo assim para o Daniel, eu falo assim, olha, presta atenção. Se nós não treinarmos eles, quem treina filho, gente? Pai e mãe. Se nós não treinarmos eles com o nosso não, que ele está vendo nós, você acha que eles vão obedecer a Deus quando eles falarem não para ele? Nunca. Nunca. Aí hoje ele falava assim para mim, ó, pode falar, Pedro? Pode, né, Pedro? Posso falar, né? Posso. É porque assim, eu prego a vida deles mesmo, porque é isso que eu vivo. Aí hoje ele estava no aniversário. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, olha, se organiza que daqui meia hora seu pai está indo buscar. Mãe, está todo mundo aqui. Legal, Pedro, está todo mundo aí, mas você vai embora. Mãe, mas eu já fui no culto da manhã.
Falei, legal, Pedro. Está todo mundo brincando. Aí a hora que ele começou, eu falei, pronto, agora ele vai ver. Aí eu escrevi assim para ele, assim, ó. Pedro, eles podem, mas você não. Comecei a pregar Timóteo para ele. Eles podem, tu porém não. Mas não estou falando disso. Eu falei, mas eu estou. Eu sei o que você carrega, eu sei o que você precisa viver e sei aonde você precisa estar. Você sabe que domingo é dia de nós servirmos ao Senhor. A nossa casa não é o seu pai que é pastor, nós somos uma casa pastoral. Então é dia de nós servirmos ao Senhor. Eu não te proibi de ir, você não, isso fui escrevendo. Não deixei você não desfrutar, você foi. Só que deixa eu te falar uma coisa, a hora chegou e agora a hora é de servir a Jesus. Mãe, não. Mas eles podem, mas você, não. Aí, tá bom, acabou a conversa. Aí, gente, de repente algo falou dentro de mim, gente, mas eu queria tanto estar passeando. Nossa, gente, eu queria tanto ter ido de manhã e ficar descansando à tarde, estava com sono, né, Cláudia? Cheguei e falei, estava com sono, uma vontade de dormir. E aí, foi a hora do Espírito Santo falar para mim. Que aí você passa as mãos nas redes sociais, no Instagram, aí você olha, fulano não sei onde, ciclano em Nova York, Beltrano não sei aonde, tomando um suco, um refresco. Aí fora do Espírito Santo falar para mim, eles podem, tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. A vida é assim. Vai ter muita coisa na tua vida. Ruth podia falar, vou ficar. Vai ser mais fácil eu ficar. Eu já conheço esse povo, eu já conheço aqui, agora estou livre, vou arrumar um rapaz aqui, ó, legal, né? Vou me desvencilhar dessas coisas e vou viver uma vida nova. Aí fico pensando, vai ver que o Espírito Santo fala assim, não, ela pode. Tu, porém, vai até o fim. Sabe por quê? O processo de renúncia é assim, ele é seu. E todo o processo de renúncia, ele te leva para um outro nível, que se chama obediência. Todo aquele que sabe renunciar, sabe obedecer. Porque a renúncia nos torna o quê? Humilde. Humilde. Sabe que na minha trajetória profissional, eu sempre mandei. Eu sempre fui a que mandava, a que contratava e que demitia. Então todo mundo sempre teve medo de mim. Sempre quis me agradar. Né? Assim, sempre tinha que agradar ela, porque se ela contrata e ela demite. E ainda ela faz avaliação de desempenho. E eu me lembro que dentro da minha casa, quando o Senhor falou para mim que eu tinha que ser submissa, eu falava, gente, mas como assim? Se eu mando em todo mundo, não vou poder mandar nele. Né, amor? Eu chegava dando quase um treinamento, né, amor? Você faz isso, Beltrano aquilo, Ciclano aquilo. A poderosa chefinha. E aí, um dia eu falei, gente, eu estou fazendo a minha casa igual eu faço na empresa. E assim, aí ele falou para mim, André, para com isso, não vai dar não. Você é muito mandona. Você acha que você manda em tudo. E aí eu tenho que entender, sabe? Porque renunciar daquilo que eu era, dos meus status profissionais, me tornou mais obediente ao meu marido. Eu tive que entender que ele era o cabeça. E que ele é que me orientava. Ele é que me governava. A palavra de Deus diz que ele é o Cristo da minha casa. Entendeu, mulheres? Oi? Teu marido, cutuca ele aí. Ou melhor, não cutuca não, né? Você nem quer que ele ouve. Ele é que te governa. Por isso ele precisa ser governado por Cristo. Porque um homem também que não é governado por Cristo, ele é governado por Satanás. E um homem governado com Satanás, ele atormenta a vida da mulher dele. Entendeu? Então toda pessoa que ela aprende a renunciar a algumas coisas,
Entende como nós nunca estamos centrados no nosso eu, como muitas teorias diz? Nós precisamos, enquanto cristãos, ser submetidos e entendidos a partir de Cristo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, quando Ele governa a vida de um homem, Ele governa de uma mulher, e aquele homem teme ao Senhor, ele feliz será, e tudo que ele fizer dá certo. É que tantas vezes nós abandonamos esse governo, nós achamos que em nós existe capacidade para governar alguma coisa. Deixa eu te falar, sem Cristo não dá, sem Cristo não vai dar. Você vai até aparecer, você vai até parecer que mas não tem fruto. E a palavra de Deus nos diz que quando a Bíblia fala sobre fruto, ela está falando de algo que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Não é um fruto, a gente fica imaginando uma maçã, não sei o que, não. Eu não estou falando de comer. As pessoas precisam poder comer do teu caráter, desfrutar do caráter que tem em você. E para nós termos o caráter de Cristo, nós precisamos desenvolver em nós as virtudes do Espírito Santo. As virtudes que tem no fruto do Espírito Santo. É sobre este fruto que a gente está falando. E esse fruto a gente não consegue de outra maneira, a não ser enxertados em Cristo, mergulhados no ribeiro de Cristo. Porque quanto mais a palavra entra dentro de mim, mais eu me torno apto para produzir as virtudes do fruto do Espírito. Quais são elas, Andréia? Não, você não foi na escola bíblica dominical? Não? Não? Foi? Mas para quem não foi, eu vou falar. Amor, fé, paz. Isso é fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, alegria, que mais, né? Mansidão. Essas são as virtudes, que significa que o fruto do Espírito, ele está sendo produzido em nós. A palavra de Deus nos diz que Ruth, então, ela topa. Ela compreende o processo. E ela parte para o processo. Ela renuncia o que tem que renunciar. Ela confia primeiro naquilo que ela tem que confiar. Renuncia o que ela tem que renunciar. E ela entra num processo de obediência. Tudo que Noemi falava para ela, ela aceitava. A palavra do Senhor nos diz que Ruth, ela encontra um remidor. Esse remidor, ele se chama Boaz. E ela se casa com esse remidor. Por isso que a gente começa a entender que toda história difícil, toda história de dor, só existe uma possibilidade para mudança de vida. O que é isso, Andréia? É o encontro com o remidor na nossa vida. E na nossa vida nós temos esse remidor. Esse remidor é Jesus. A palavra de Deus nos diz que Boaz casa com ela, como Cristo, o dia que nos escolheu. Ele nos chama para uma aliança de proteção, uma aliança de resgate, uma aliança que nos promete, que nos traz para um lugar de vida, mesmo diante de tanta dor que por vezes nós passamos. A palavra de Deus nos diz que ela casa com Boaz, e que através dessa aliança nasce Obed. E que através de Obed, ela tem a descendência dela escrita no livro da vida, porque Jesus, abre aí comigo, bem, já abre aí para a mamãe, no Ruth, lá no final, acho que é 4, né? 4, 18, olha que coisa linda. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom.
Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Será que quando ela foi chamada para esse processo, ela entendia o propósito? Não. Não entendia. Não entendia. Ela somente confiou naquilo que estava proposto para ela. Ela confiou no processo de tal maneira que ela conseguiu viver o propósito. Por isso que quando a gente encontra pessoas que falam assim, eu não entendo muito o meu propósito. O que é propósito? Eu não entendo muito o meu propósito. Eu sempre falo isso assim. Você olha aqui o Alexandre. Ele está tocando teclado. Você realmente acha que isso aqui é o propósito? Está muito além disso. Está muito além disso. Está muito além disso. Se ele olhar para isso aqui e achar que tocar o teclado é o propósito de vida dele, a hora que ele ficar sem o teclado, ele morre. Mas quando ele entender que o propósito dele é glorificar o Senhor com o viver dele, pode tirar teclado. Não vai falar muito não, né, Alexandre? Não precisa, né, Alexandre? Pode lançar numa cama. Pode lançar num hospital. Pode o médico dizer que não vai ter mais jeito. Vocês não conhecem a história dele, ele passou por tudo isso. Pode lançar onde for, e é exatamente nesse lugar que o Senhor fala, não, levanta, meu filho. Existe um processo que vai além. Para cumprir um propósito que vai além de teclado. Você pode ficar sem um teclado, você só não pode ficar sem a minha presença. E hoje eu tenho certeza que se eu perguntar para o Alexandre, para o Xande e para a Priscila, se eles se arrependem de ter passado por esse processo, arrepende, Priscila. Nunca. Quem vive o processo entende por que ele existe. Depois que ele termina. E a gente olha quantas vezes na minha vida, Daniel em cadeira de roda, meus filhos doentes, Pedro com diagnóstico, eu passando por tudo que eu passei no último ano. E aí você vai falar para mim, Andréia, e aí? Na hora eu não entendi, mas eu já falo, graças a Deus que eu passei por tudo isso. Eu não entendi, mas o Senhor sabia que era necessário na minha vida todos estes processos. Então, a igreja precisa mudar e começar a entender que o propósito dela é glorificar o nome do Senhor. Sabe, Neemias ficou sem o cargo, sem estar lá do lado do rei. Mas ele se levantou diante da aflição de um povo. E ele se colocou na brecha. Ele decidiu passar por um processo que parecia que até não tinha nada a ver com ele. Sabe? Hoje, a hora que o Daniel ministrava, Deus falou no meu coração. O incômodo é algo que é produzido no coração daquele que tem ânimo. Porque todo acomodado, ele não está nem aí com as movimentações que estão ao redor dele do reino. É indiferente. Entra e sai. E não se envolve com nada. Nada, é egoísta. Olha só para o próprio umbigo. Sabe assim? E aí todo aquele que não tem bom ânimo pode até boa roupa. Pode até bom carro. Pode até ter boa moradia. Pode ter boas coisas. Uma boa comida. Que isso tudo é muito bom. Mas se você não tiver bom ânimo, você se torna um acomodado naquilo que você tinha que estar mais incomodado, que se chama reino de Deus. Você entra, sai e tô nem aí. Mas a palavra de Deus nos diz que uma mulher, estou falando de Ruth, ela entra num processo, e esse processo, o propósito tinha nada a ver com ela, mas tinha a ver comigo e com você. Porque hoje se nós estamos aqui, é porque um dia Jesus nasceu. Jesus nasceu. Porque alguém decidiu passar por um processo.
Jesus nasceu porque Maria também decidiu passar por um processo que fez ela abrir mão um tanto de coisa, dos erros dela, das vontades dela, dos querer dela, para viver aquilo que o reino tinha. Então nessa noite, eu quero te convidar a olhar para dentro de você. Olha para dentro de você. Peça para o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, existem consciências que em mim ainda não aconteceram. Sabe por quê? Processo fala de uma caminhada longa. Processo, ele fala de uma caminhada contínua, sem interrupção. Hoje de manhã, o pastor disse para nós que a hora que chegou no meio do muro, né, Daniel? Os ataques se tornam ainda maior. Parece que falta um pouquinho de força para continuar subindo. Mas o processo, quem decide passar por ele, entende que você vai poder cansar. Você vai poder querer desanimar. Você vai poder querer parar. Você só não vai poder ceder a isso. Porque às vezes a gente acha que vai ser super poderoso. E eu já estou dizendo para você, não vai ser. A todos os momentos, as vozes dentro de você vai gritar. Larga de ser bobo, para com isso, deixa de bobeira. Você já tentou e não deu? Certo. Mas eu quero te dizer aqui, cala essas vozes. Igual mandei o capeta. Fica quieto, vai para fora. Não era o Henrique, mas para fora. Cala essas vozes. Cala essas vozes. Deixa quem tem que sair. Deixa quem quer ficar. Só não deixa o Jesus. Só não deixa Jesus. Só não deixa Jesus. Quem não está no propósito, nunca vai remar o barco junto com você. Quem não está no processo, vamos dizer assim. Quem não está no processo, nunca vai remar o barco pelo mesmo rumo que você. Então, deixa quem tem que ficar. Renuncia o que tem que renunciar. Abre mão do que tem que abrir. Só não desiste. Porque todas as vezes que a gente para no meio do processo, a gente nunca volta para ele do lugar que a gente parou. Sabe o que acontece? Começa tudo de novo. Porque quando a gente para é um sinal que a gente não aprendeu. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Existe um lugar de início. E hoje é o ponto de partida. Eu venho com muita humildade no meu espírito, na minha alma. Compartilhar com vocês as minhas verdades e a verdade da palavra. Para dizer que sentir é normal, se emocionar é normal, mas parar não pode ser uma possibilidade. Então, se em algum momento, na tua caminhada, você sabe que existem processos que você precisa passar. Você até começou. Sabe, a conquista de passar por um processo, eu estou passando por um. E, à medida que a gente vai alcançando os degraus, os novos degraus dele, é assim, por que eu não fiz isso antes? Entendeu? Cada vez que a gente vai superando esse processo, né? A gente... André, você não vai falar dele ainda não? Ainda não. Porque ainda eu estou nele. A gente vai falando, Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que não me encorajei antes?
Por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não decidi isso antes, meu Deus? Por que eu me acovardei? Por que eu não acreditei? Por que eu não confiei? Por que eu renunciei? Por que eu não obedeci? E a gente começa a entender que tudo aquilo que fez a gente abrir mão do processo está relacionado a uma palavra que se chama prazer. O prazer é uma desgraça quando ele não é centrado nas coisas certas. Porque a palavra de Deus em Salmo 1 diz que o nosso prazer tem que estar onde? Na lei do Senhor. É na lei do Senhor. Então prazer só presta na nossa vida quando ela está estabelecido na lei do Senhor. E nela medita. Só que tem uma coisa, você nunca vai sentir prazer naquilo que você não se relaciona. O prazer ele está aliançado a um relacionamento. Quando? Dia e noite. É dia e noite. Para mim encontrar esse prazer, eu preciso meditar de dia e de noite. Em que é que você tem meditado de dia e de noite? Aonde o teu prazer está tão centralizado que tem te impedido de tomar decisões em relação ao seu propósito, que tem te feito naufragar? Mas hoje é um dia de começo, de novos começos. Eu quero te chamar para ficar em pé. São novos começos. Eu não sei se é a carroça que você vai ter que queimar. Queira Deus que não seja. Porque só quem precisou queimar as carroças sabe o que é ficar sem a carroça. Mas quero te dizer, vale a pena. Eu não sei se o seu processo é uma decisão na tua vida pessoal. Eu não sei se o teu processo é deixar algumas coisas que você precisa deixar. Eu não sei se é voltar para lugares que você precisa voltar. Que é restaurar o que precisa restaurar. E a única certeza que eu tenho aqui nessa noite é que o Senhor marcou um encontro comigo e com você. E talvez o inimigo está dizendo: fica onde você está. Você já conhece esse território. Tudo já te é familiar. Mas existe uma voz que cala todas essas vozes e que te convida nessa noite para uma decisão. Com o coração de quem que já se submeteu ao processo e que continua se submetendo. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te convidar. Existe um lugar de um novo esperando por sua vida nesse altar. Esquece quem está da direita. Esquece quem está à esquerda. A decisão sempre vai ser sua. Então eu quero orar por você. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vir aqui à frente. Vir aqui à frente. Para esse lugar de novos começos. De novos começos. De novos processos. De novas renúncias. De novas entregas. Novas obediências. Um dia Deus falou para mim a respeito de uma moça que eu fui orar. E Ele disse para mim assim: a falta na vida dela nunca foi do meu sim. E eu quero trazer isso para vocês hoje. A falta na vida de vocês nunca foi o sim do Senhor. O Senhor todos os dias tem a misericórdia dizendo para vocês sim. A falta na vida daquele que não entra no processo está muito relacionado aos nãos que não quer dizer para aquilo que precisa ser deixado.
E eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que te atrapalha de viver ao processo que Deus tem na tua vida, merece o seu não. Merece o seu não. E eu quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Vai ter vontade. Vozes vão ser lançadas. Só não tenha medo. Nós estamos numa batalha. Eu quero te convidar, você que está aí no seu lugar. Se você não precisa de um processo, ore pelaquele que precisa. Se levante para aquele que precisa. Ore por aquele que precisa. Lute pelaquele que precisa. Se mova em relação àquele que precisa. Porque só quem já passou por um processo entende a dor que é decidir por ele. Mas eu tenho uma notícia para vocês: a alegria está chegando, porque o fruto está sendo produzido, e a virtude vai inundar o coração de vocês de tal maneira que você vai falar: como? Está doendo, mas eu estou alegre. Está doendo, mas eu sinto alegria. Está doendo, mas o Senhor está sendo formado em